E aí, tudo beleza? Vamos falar um pouquinho sobre geometria molecular? Então vamos lá dar uma olhada nas estruturas. Bom, imagina uma estrutura que tem 4 nuvens eletrônicas, ou seja, tem 4 elétrons, e esses 4 elétrons podem ou não ser utilizados nas ligações químicas. Bom, vamos lá. Se eu tiver um átomo que tem 4 elétrons vão ser usados para ligações covalentes, né? No caso aqui, cada ligação covalente compartilha um elétron, então eu vou ter 8 elétrons, estabiliza a regra do octeto, que é o caso que acontece com o metano, tem 4 ligações com o hidrogênio, eu continuo contando 4 nuvens e 4 ligantes. Essa geometria se chama tetraédrica, ok? Se eu tiver um átomo que tem, no caso aqui, 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas, você vai falar, pera lá, professor, aqui é um par de elétrons, muita importância. A nuvem eletrônica pode ser uma ligação simples, uma ligação dupla, uma ligação tripla, um par de elétrons, tá certo? Isolado, sem problemas. No caso aqui, eu vou fazer 3 ligações covalentes normais e tem mais um parzinho de elétron que não vai ser compartilhado, ou pode ser, tanto faz. No caso aqui, eu tenho então 3 ligações, que é o caso da amônia, e tem um parzinho de elétron que pode ser compartilhado. Então, eu tenho uma estrutura chamada piramidal. Essa estrutura parece uma pirâmide. Se a gente fizer uma representação, ela vai estar então parecendo uma pirâmide. Não sei dizer muito bem, vocês já perceberam. Bom, se eu tenho aqui nesse caso 1, 2, 3, 4 pares de elétrons. Opa, pera lá, pessoal, não tem 4 pares de elétrons, 4 nuvens, é verdade, são 2 pares de elétrons e 2 ligações covalentes normais. Bom, e aí é o caso da molécula da água. Eu tenho 2 pares de elétrons e 2 ligações covalentes normais, ou seja, tem 4 nuvens e 2 ligantes. Como que se chama essa geometria? Angular. Opa, então para lá, com 4 nuvens de elétrons, eu posso ter geometria tetaédrica se eu tiver 4 ligantes. Se eu tiver 3 ligantes, eu tenho piramidal. Então, se eu tiver 2 ligantes, ela vai ser angular. Tá lá, já sei. E se tiver uma ligação só? Qualquer molécula diatômica, ou seja, formada por 2 átomos, sempre também vai ser linear. Ah, tá fácil entender. Vamos lá estudar com 3 nuvens agora? Então, beleza. Com 3 nuvens. Bom, com 3 nuvens, eu tenho o caso do trifluoreto de boro. O trifluoreto de boro tem 3 nuvens eletrônicas e 3 ligantes. Geometria trigonal. Nos livros você vai encontrar muitas vezes o termo trigonal plana, mas toda estrutura trigonal é plana. Bom, aqui eu tenho 3 nuvens e 2 átomos ligantes. É o caso do dióxido de enxofre, tá ok? O dióxido de enxofre, então, tem uma geometria angular. E por final, tem uma molécula diatômica, que é o caso do monóxido de enxofre. Ele também tem 3 nuvens de elétrons e também só tem um átomo ligante. E, consequentemente, estrutura linear por ser uma molécula diatômica. Vamos lá, vem com 2 nuvens? Com 2 nuvens agora. 2 nuvens, é o caso que eu tenho 2 nuvens de elétrons, um cloreto de berílio, e tem 2 átomos ligantes, estrutura linear. E se eu tiver uma molécula diatômica novamente, que é o caso do monóxido de carbono, 2 nuvens também, estrutura linear. Beleza? Deu para entender? Então eu tenho estrutura tetaédrica, que tem 4 átomos ligantes e 4 nuvens eletrônicas. Eu tenho uma estrutura que tem 4 nuvens eletrônicas e 3 átomos ligantes, eu tenho uma estrutura chamada piramidal. Se eu tiver então 4 pares de elétrons, ou 4 nuvens, e tiver 2 átomos ligantes, eu tenho uma estrutura angular. Se eu tiver 3 pares de elétrons e 3 átomos ligantes, eu tenho uma estrutura chamada trigonal. Se eu tiver então 3 pares de elétrons, 2 átomos ligantes, eu tenho uma estrutura chamada angular. E se eu tiver então 2 nuvens eletrônicas, 2 átomos ligantes, eu também tenho uma estrutura linear. Veja pessoal, se eu tiver moléculas diatômicas, sempre estruturas lineares. Beleza? Espero que tenha entendido um pouquinho sobre geometria molecular. Bom estudo, bons exercícios.